Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Me chamo Luiz e é uma satisfação tê-los aqui comigo hoje. O tema do nosso vídeo hoje é como você pode começar o homeschool do zero. Mas antes que eu comece a dar o conteúdo, eu peço que vocês cliquem no sininho aqui abaixo, se inscrevam no meu canal, não deixem de compartilhar os vídeos e não deixem de ver os vídeos anteriores e também de me seguir nas minhas outras redes sociais. Tá? Então, cliquem no sininho, compartilhem o máximo para o máximo de pessoas possíveis o nosso conteúdo. Deixem os comentários de vocês, deixem um curtir de vocês, deixem a opinião de vocês, tudo é muito útil para que a gente consiga, de fato, todos nós alcançar mais pessoas e o conteúdo seja mais relevante para mais um grupo maior de pessoas. Então, no tema de hoje, o nosso vídeo é como você pode começar o homeschool do zero. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar pra vocês quem eu sou, né? Eu não me apresentei nos outros vídeos, mas vou me apresentar agora. Eu sou o Luiz, tá? O Luiz Paulo, eu tenho 5 filhos e educo todos os meus filhos em casa, tá? Eu sou pesquisador da área de educação, história da educação, filosofia da educação, sou um estudante sério desse ramo de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal e autoeducação, tá? Nos últimos 12 anos eu me dediquei a construir a minha inteligência e os próximos 50 anos, se Deus quiser, também estarei buscando desenvolver a minha inteligência, a inteligência de vocês, sempre pautado pela busca da verdade da minha vida e na vida de vocês. Então, eu sou educador domiciliar há um bom tempo, eu e minha esposa já estamos nessa jornada há um bom tempo. Nós temos 5 filhos, desde o filho mais velho de 11 anos até o mais novo. Todos eles estão inseridos nesse ambiente de educação domiciliar, tá? Porque percebemos que é a melhor forma de educar um bom filho, de educar um bom homem, é a educação domiciliar, é não mandá-lo para a escola, estarmos próximo deles constantemente, direcionando eles da melhor maneira possível. Então, se você é pai, se você é mãe e tem interesse em começar o homeschool, não saia desse vídeo, que esse vídeo é para você, que eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui para você vai te ajudar bastante nessa sua decisão de tomar a decisão de escolher o homeschool ou de dar início aí ao seu primeiro ano de educação domiciliar. Então bora nessa, vamos pro vídeo e partiu. Vamos lá, gente. Primeira coisa, quando se fala de homeschool, quando se fala como eu posso iniciar o homeschool na minha vida, como eu posso iniciar a educação domiciliar na minha vida, como que funciona isso na prática, tá? Nós, aqui de casa, nosso primeiro ano, assim, foi muito terrível, porque a gente não sabia como que isso funcionava na prática. Eu estudava bastante, minha esposa também, mas a gente sabe que entre o mundo teórico e o mundo prático existe um abismo, tá? Então, na hora de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, tá? Tudo aquilo que a gente estudou foi um pouco mais complicado, tá? Então, existem certas ordens e certas estruturas do nosso dia a dia que nós aprendemos exatamente apanhando e errando muito, tá? Então nosso primeiro ano foi de muito erro, tá? Mas muito erro que nos trouxe muita experiência, muito conhecimento, muito entendimento sobre como que funciona ou como que funcionaria uma boa rotina de homeschool dentro de casa. Então primeiro ponto, tá? Eu vou começar o homeschool, Luiz. Eu vou dar início ao homeschool. O que eu preciso fazer para começar o homeschool? Primeira coisa, você precisa pensar educação. Tá? O que é educação, né? O que é o homem, né? Qual tipo de educação eu quero dar para os meus filhos? O primeiro ponto, então, é esse, né? O que é educação? Qual tipo de educação eu quero dar para os meus filhos? Porque quando se pensa em formação humana, quando se pensa em educação, você pensa em formar um homem. Quando se pensa em formar um homem, você pensa em qual é o tipo de educação que você vai dar. Então, o primeiro ponto para você iniciar bem um homeschool é saber qual tipo de homem você quer formar. Por quê? Se você não souber qual tipo de homem você quer formar, qual tipo de indivíduo você quer construir, qual tipo de indivíduo ou de ser humano que você quer ajudar a moldar, você não vai saber qual caminho você vai seguir. Então, a primeira grande resposta sobre como começar o homeschool é exatamente essa. Você precisa responder qual é o tipo de homem que você quer formar. E aí, dependendo de qual for a sua família, se você for católico, protestante ou ateu, não importa. Você precisa responder essa pergunta. Eu sou católico, minha família é católica. Então, a pergunta é: qual é o tipo de formação que eu quero dar para o meu filho? Onde eu quero que o meu filho chegue com a educação que eu vou dar para ele? Qual o tipo de homem eu quero formar? Qual é a finalidade da vida humana? Qual a finalidade da educação? Então, quando você responde todas essas perguntas de uma forma muito clara, de uma forma muito sincera, de uma forma muito verdadeira, você começa a caminhar no caminho do homeschool. Então, nós achamos algumas perguntas, nós conseguimos responder algumas perguntas. Então, a nossa finalidade, o fim da nossa formação, o fim da educação dos nossos filhos precisamos formar bons homens. Nós precisamos formar bons homens para que eles se tornem bons servos de Cristo. Nós precisamos formar bons homens para que eles sejam pessoas boas e alcancem a santidade e, consequentemente, alcancem o céu. Então, a finalidade da nossa educação hoje, foi por isso que nós iniciamos o homeschool há 5 anos atrás, foi exatamente essa: formar homens santos para que eles salvem a alma deles.
Então, essa resposta é fundamental, porque você sabendo que o objetivo final da boa formação humana é exatamente santificar a alma da criança, é santificar a vida da criança para que ela salve a alma dela e ela alcance a eternidade, você começa a caminhar na estrutura, que tipo de conteúdo você vai ensinar, que tipo de conteúdo você vai estudar, quais os materiais você vai utilizar, quais livros você vai ler. Tudo isso vai vir após você responder a essa pergunta. Então você respondeu a essa pergunta, os teus problemas com materiais, com conteúdos, com leituras, vão todos desaparecendo, porque você respondeu a pergunta principal, a pergunta maior, que é exatamente essa: qual é o tipo de formação que eu vou dar para o meu filho? Onde eu quero que o meu filho chegue? É o vestibular? Eu quero que o meu filho seja médico. Se você pensa que a educação tem a finalidade de formar um profissional, excelente. Então, para que ele se torne médico, qual o caminho que você vai seguir? Você vai ensinar esses conteúdos, os conteúdos da BNCC. Então você já tem toda uma estrutura pronta, você só precisa comprar os materiais que ensinem a BNCC em cada etapa, em cada ano. E isso vai ser diferente para cada família. Cada família tem uma percepção, cada família tem uma visão, cada família tem um interesse. Então você respondendo a esta pergunta, você consegue responder quais os conteúdos você vai ensinar, quais os materiais você vai utilizar e onde você vai chegar. Ponto. Primeiro passo para você iniciar o homeschool é exatamente esse. E a partir disso, você vai montar uma rotina. Luiz, quanto tempo eu estudo? Isso é particular de cada família. Tem família que estuda 1 hora, tem família que estuda 2 horas, tem família que estuda 3 horas, 4 horas. Isso vai depender particularmente de cada família, de cada realidade. Tá? Cada família ela vive de uma maneira, cada família tem as suas próprias circunstâncias. Tá? Aqui em casa nós estudamos 3 horas, 1h30 de manhã, 1h30 à tarde. Tá? Então isso vai depender de como funciona a tua estrutura. Você vai ter que alinhar, você vai ter que organizar, você vai ter que ordenar de acordo com a tua própria realidade. Então, 1 hora é um tempo suficiente? Depende. 1 hora bem estudada é muito melhor do que 3 ou 4 horas mal estudadas. Então, você começa a desapegar dessa estrutura escolar. Uma outra questão para você começar bem o homeschool você precisa desconstruir essa tua visão escolarizada. Nós construímos aí pelos últimos 20, 30 anos uma visão escolarizada de estruturas, de aulas, 50 minutos dessa aula, 50 minutos daquela, 50... Então, essa estrutura escolarizada, você precisa desconstruir que isso não é educação, isso não é conhecimento, isso não é construção de uma inteligência. Então, Luiz, eu preciso estudar matemática, ciência, português, tudo junto. Cara, não depende, tá? Porque você vai responder a pergunta de onde você quer chegar com seu filho, você vai também ter que responder qual o método que você vai utilizar, porque o método está relacionado ao quê? O método está relacionado à finalidade da educação. Então, todo método pedagógico, exemplo, Luiz, o método Paulo Freireano, ele tem uma filosofia da educação, ele tem um fim, ele sabe onde que vai chegar a formação que ele vai dar para aquelas crianças ou para aqueles adultos, assim como a Maria Montessori. Ela tem uma filosofia da educação. Então, o método montessoriano, por trás dele, tem uma filosofia da educação que diz qual tipo de homem ele quer formar, assim como a Charlotte Mason, assim como a educação clássica. Então, você sabendo qual tipo de homem você quer formar, você encontra um método. Exemplo, nós somos católicos, então o método que nós utilizamos aqui é o método dos jesuítas, é a educação clássica, são aqueles métodos mais próximos da vida da Santa Igreja. Então são os métodos de Santo Agostinho, são os métodos de São Bento, os métodos dos monges, os métodos dos padres jesuítas, das escolas jesuítas. Então a gente vai intercalando esses métodos. E quais são os conteúdos que nós ensinamos? São exatamente os conteúdos que estão baseados nesses métodos. A literatura clássica, a leitura dos clássicos, é a produção textual, é a memorização, é o trivium, é o quadrivium. Então, você vai responder uma pergunta global e essa pergunta global ela vai te dar toda uma estrutura formal de estudo, de método, de materiais e de conteúdos. Então, você tendo essas respostas, você começa a caminhar e aí o seu maior trabalho vai ser sentar com o seu filho em um ambiente calmo, em um ambiente tranquilo, em um ambiente sossegado, com a mesinha, com os materiais e sentar e estudar o tempo que você achar necessário. Tá? Então esse é o primeiro passo para você começar o homeschool da melhor maneira possível. Tá, gente? Esse é o passo que eu recomendo que vocês sigam para que vocês tenham bons resultados, porque eu tive bons resultados, eu tenho alunos que tiveram bons resultados, eu tive diversas pessoas que me acompanharam que realmente seguiram por aí e foram realmente impactadas e tiveram seus resultados. E hoje já são homeschoolers há alguns anos, 2, 3 anos, e estão tendo resultados incríveis com os próprios filhos. Então, pensem nisso, essa é uma forma excelente de vocês começarem no homeschool. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o conteúdo tenha realmente agregado valor à vida de vocês.
Não deixem de colocar em prática, não deixem de comentar, de deixar a opinião de vocês, de curtir, de compartilhar e de ver os outros vídeos no canal. Se você quer saber mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre leitura, sobre memorização, porque tudo isso, todos os conteúdos que eu tenho feito tem relação com educação, tem relação com homeschool, porque homeschool não é só você sentar e ler livros, tá? Homeschool é muito mais, é sono, é alimentação, é vida moral, é vida prática, é vida religiosa, é todas as áreas da vida profissional, é habilidades técnicas. Então homeschool não é só sentar e ler livros seguindo um cronograma, é muito mais, porque a vida humana, e quando se fala de educação não é só ler livros e essa parte de conhecimentos formais, a vida humana ela é muito mais complexa, ela é muito mais integral, ela é muito mais profunda, tá? Então, se você tem gostado dos meus conteúdos, não deixe de comentar, não deixe de ver os conteúdos anteriores. E é isso, fiquem com Deus, até breve e até a próxima. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah.